Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Mércia e eu vou aqui ser responsável pela farmacologia dos anti-histamínicos na monitoria com vocês, tá? Eu não sei se já deu tempo para reparar, mas eu troquei a letra I, a primeira letra I da palavra histamínicos pelo número 1, porque como a gente vai ver mais adiante, a histamina tem 4 receptores aos quais ela pode se ligar, sendo que o mais importante dentro da farmacologia dos anti-histamínicos é o receptor H1. O que é a histamina? A histamina é uma substância química produzida pelo nosso próprio corpo, que uma vez liberada pelas células que contêm essa substância, que são capazes de secretar essa substância, vai influenciar o nosso corpo a sofrer uma ação, a executar uma ação. Como é que a gente consegue a histamina? A gente consegue através da descarboxilação do aminoácido histidina. Tem a histidina, que é o aminoácido, perdeu um carbono, virou a histamina. Simples assim. Então, aqui a gente tem a representação dos 4 receptores aos quais a histamina vai poder se ligar. Dentro da farmacologia, o H1 e o H2 são bem conhecidos, por isso eles são alvos da farmacologia e da clínica. O H3 e o H4 ainda não são tão bem conhecidos, por isso eles ainda não têm fármacos que utilizam eles como alvo, tá? Aqui nessa aula a gente vai focar bastante no receptor H1 e o receptor H2 vai ser estudado com maiores detalhes quando vocês forem ver a farmacologia gastrointestinal. Onde é que a gente encontra a histamina no nosso corpo? Basicamente, qualquer tecido do nosso corpo é capaz de produzir histamina. Porém, a gente tem que destacar alguns deles: pele e olhos, sistema respiratório, sistema gastrointestinal, sistema circulatório e sistema nervoso central. Por que eu trouxe aqui basófilos e mastócitos para vocês? É para a gente lembrar que essas são as principais células que vão conter histamina no nosso organismo, sendo que a principal delas, a top 1, são os mastócitos, tá certo? E como é que ocorre o armazenamento da histamina? Nem todos os tecidos armazenam histamina, mas alguns armazenam. E como é que armazena? Dentro de vesículas que ficam no citoplasma das células, chamadas mastócitos e basófilos. E aí, quando a gente precisa que essa histamina seja liberada, essas células vão provocar a extrusão desses grânulos e o conteúdo de dentro desses grânulos vai ser secretado. Dentro ali tem, entre outras substâncias, a gente vai ter a histamina. Esse é o tipo de reservatório que a gente chama de reservatório de renovação lenta. Por quê? A partir do momento que a célula utiliza os seus grânulos que contêm histamina, ela vai ter que, de novo, produzir histamina, armazenar, para poder, então, liberar quando for preciso. Por outro lado, a gente tem alguns tecidos, como o sistema nervoso central e o gastrointestinal, que não armazena histamina. Eles produzem essa substância à medida que são estimulados, à medida que precisam. Por exemplo, no sistema gastrointestinal, na nossa mucosa gástrica, a gente só produz a histamina quando a gente está se alimentando, que ela vai ajudar, então, a gastrina a liberar o ácido clorídrico, tá bom? É importante lembrar também que, embora a gente relacione muito a histamina com o processo inflamatório, no nosso sistema nervoso central ela vai funcionar como um neurotransmissor, tá? E para a gente entender bastante, para a gente entender bem a farmacologia dos antihistamínicos, a gente precisa lembrar das funções fisiológicas da histamina no nosso corpo. Eu não vou aqui ler todas para vocês, porque vocês podem pausar o vídeo, ler, ou ver no livro, na aula da professora, acho que ela colocou essa imagem. Eu só vou relembrar para vocês uma função fisiológica que é a de conseguir afastar as células do endotélio vascular para que haja passagem de células do sistema imune para um tecido que está sofrendo um ataque, que está sofrendo uma lesão celular, tá bom? Uma vez que a gente afasta essas células do endotélio, que é aquela camada mais interna dos nossos vasos sanguíneos, além de passarem as células do sistema imunológico, a gente também vai acabar escapando líquido, ou seja, a gente vai ter líquido extravasando dos nossos vasos sanguíneos para um meio intersticial entre as células. E isso vai fazer o quê? O aumento desse volume, ou vai acontecer um aumento do volume desse tecido, o que a gente chama de edema. E por que isso é tão importante? Esse edema é importante quando a gente fala de histamina. Porque existe o que a gente chama de reação anafilática, que é uma reação imunológica sistêmica ou generalizada exagerada. Ela é grave e potencialmente fatal. Ela é provocada, então,
por essa resposta a um alérgeno em várias partes do nosso corpo ao mesmo tempo. Lembra que aqui eu falei que a gente tem como uma região de destaque o sistema respiratório, com a presença de histamina? Então, se a gente tem aí a liberação de bastante histamina no nosso sistema respiratório e acontecer um edema, pode acontecer, por exemplo, um edema de glote e a gente não conseguir respirar. Nossas vias aéreas vão ficar obstruídas, não vai acontecer passagem de gás oxigênio. E a gente sabe, por exemplo, que o cérebro só aguenta até 5 minutos em situação de hipóxia. Se passar desse tempo, ele vai sofrer lesões que vão ser irreversíveis. Então, é muito perigoso passar por uma reação anafilática. E quando você identificar que uma pessoa está assim, muitas vezes, por exemplo, minha irmã tem alergia a camarão. Lembra aqui também, voltando, que eu falei que tem bastante histamina na pele e nos olhos. Quando a pessoa que tem alergia a camarão geralmente é exposta até só o cheiro do camarão, uma das primeiras coisas que fica inchada e demasiada são os olhos. Ela fica com os olhos sempre assim, bem inchados quando ela sente o cheiro. Então, esse edema é uma característica assim marcante da reação alérgica que é mediada pela histamina. E como é que acontece essa reação alérgica? Vou aqui lembrar para vocês rapidinho. Para acontecer uma reação alérgica, a gente precisa ser exposto a um alérgeno pelo menos 2 vezes. Na primeira vez vai acontecer o que a gente chama de sensibilização, e na segunda vez a gente vai ter, de fato, a manifestação da reação alérgica. Como é que a gente vai sensibilizar o nosso organismo? Vem, aqui na figura de cima, na figura superior, o nosso corpo tem um esquema mostrando que o nosso corpo entrou em contato com o alérgeno e o nosso sistema imunológico fez com que as células B, os linfócitos B, produzissem anticorpos IgE, que é o isotipo de anticorpo que está envolvido aí nas reações de alergia. Esse IgE, uma vez produzido, para esse antígeno, para esse alérgeno específico, vai se ligar à superfície dos mastócitos. E quando a gente se expor de novo a esse alérgeno, a gente diz que esse mastócito agora está sensibilizado. Quando esse mastócito sensibilizado entra em contato de novo com esse alérgeno, ele vai reconhecer que esse é um alérgeno e vai liberar de imediato aí a histamina. E a histamina vai então aí exercer suas funções. Aqui está demonstrando o edema por causa do afastamento das células endoteliais, vai acabar acontecendo extravasamento de líquido, aumentando o volume desse tecido, o que a gente chama tecnicamente de edema. E quais são as classes e agentes farmacológicos da farmacologia da histamina? Ela emprega 3 abordagens. A primeira é a mais utilizada, que é antihistamínicos agonistas inversos ou antagonistas. Eu deixei aqui 2 exemplos para vocês conhecerem. Também tem o bloqueio da extrusão de grânulos dos mastócitos. Lembra que eu falei para vocês que para haver essa reação, o mastócito vai ter que liberar a histamina, e a histamina que tem, então, a função de desencadear a reação inflamatória. Então, tem medicamentos usados no tratamento da asma que servem para isso, para bloquear a extrusão de grânulos. Porém, gente, existem outros medicamentos que são mais eficientes para o tratamento da asma do que os antihistamínicos, tá bem? E a gente também tem a última abordagem, que é a abordagem neutralizante funcional dos efeitos da histamina. Essa abordagem é muito importante porque ela é utilizada em casos de emergência. Se você vê uma pessoa que está com um processo de reação anafilática, essa pessoa provavelmente num hospital vai utilizar epinefrina ou adrenalina para reverter esse quadro, tá? Para a gente falar, então, da primeira abordagem que eu disse que é a mais utilizada, que é a do antihistamínico agonista inverso ou antagonista, a gente precisa relembrar o que é um agonista, um antagonista e um agonista inverso, tá? Um pré-requisito para a gente ter a ação de um agonista inverso é a existência de uma atividade constitutiva, ou seja, a gente tem uma atividade basal, uma atividade que está sempre ali presente no corpo num limiar, o que a gente chama de basal, é o estado basal. E isso acontece na ausência de qualquer ligante, nem precisa de agonista e nem precisa de antagonista. E aí, esses receptores que existem aí numa função basal, numa atividade basal, elas apresentam 2 conformações de receptores, uma conformação ativada e uma inativada ou repouso. Quando a gente tem um agonista,
o agonista vai se ligar, vai ter maior afinidade por essa conformação ativada. E isso vai fazer com que o meu estado basal, que é aqui essa linha pontilhada nesse gráfico à direita, vai fazer com que a minha situação basal aumente. Ou seja, eu vou aumentar o meu nível de atividade biológica. Eu saí do meu estado basal para um nível superior, porque o meu agonista tem afinidade com a conformação ativada, e isso vai influenciar uma resposta biológica. Por outro lado, se eu tenho um agonista inverso, esse agonista vai ter afinidade pela conformação negativa desse receptor. Se eu tenho essa afinidade pela conformação negativa, eu vou fazer a minha atividade biológica sair do meu estado basal para um nível abaixo do basal. Esse é um antagonista inverso. Ele faz o inverso do que o agonista faz. E se a gente tem, então, um antagonista, o antagonista não faz nada. Ele nem aumenta o meu basal para cima, mas também não diminui o meu basal para baixo. Ele não faz nada. Ele bloqueia essa atividade. Ele nem sobe e nem desce. Ele fica ali, ele não exerce atividade nenhuma, porque ele vai se ligar tanto a parte inativada quanto a parte ativada. Ele tem afinidade pelos dois lados. Então, esse equilíbrio vai se manter. Não vai deslocar nem para o lado da resposta, nem para o lado da resposta inversa. Beleza? Vamos adiante. Falando, então, da classificação dos antihistamínicos, a gente tem os de primeira geração e o de segunda geração. Isso aqui é antihistamínico H1, tá, gente? Ó, o H1 aí na palavra histamínico, tá? Eu trouxe essa imagem para vocês aqui para ficar bem emblemática, para ninguém esquecer que a principal diferença entre os antihistamínicos H1 da primeira geração e da segunda geração é a capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica. Os antihistamínicos H1 de primeira geração têm essa capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica pelo fato de que eles são lipofílicos, tá? Eles são neutros, eles não têm carga elétrica, eles não têm carga no pH fisiológico, então eles conseguem ultrapassar a barreira hematoencefálica. Enquanto que os antihistamínicos H1 de segunda geração são polares, eles não conseguem, então, atravessar a barreira hematoencefálica, e por isso os antihistamínicos de segunda geração apresentam menos efeitos no nosso sistema nervoso central, como a gente vai ver adiante, tá? E além disso, além do antihistamínico de primeira geração, do receptor H1, ter essa facilidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica, ainda tem outra característica que contribui para os efeitos colaterais dos antihistamínicos. É que eles não são muito seletivos, sabe? Eles conseguem interagir com outros tipos de receptores, como a gente vai ver mais adiante. E será que isso é ruim? Será que é tão ruim assim a gente ter um fármaco que ultrapassa a barreira hematoencefálica? Será que isso seria um efeito adverso? Não necessariamente. Efeito adverso e efeito colateral são coisas parecidas, mas são diferentes. Quando a gente tem um efeito colateral, é quando um fármaco apresenta um resultado diferente daquele que a gente esperava, mas ele não necessariamente vai fazer um mal para a pessoa que está usando o fármaco. Esse é um efeito colateral. É um efeito que está ao lado daquele efeito que a gente esperava. Quando a gente tem um efeito adverso, a gente vai ter um efeito que não era esperado também, só que o efeito adverso vai ser sempre maléfico para o organismo que está recebendo esse fármaco, tá bom? Então, quando a gente fala aqui do efeito colateral dos antihistamínicos, não necessariamente ele vai fazer mal. Às vezes, o efeito colateral pode ser até o objetivo do tratamento. Por exemplo, a gente tem pessoas que sofrem de cinetose. Cinetose é aquela doença do movimento, de pessoas que andam de ônibus, carro, navio, que ficam enjoadas, ficam vomitando, que é horrível, fica com dor de cabeça, que vê tudo girando, enfim. O antihistamínico H1 de primeira geração consegue se ligar lá no centro do vômito e consegue impedir essa reação, esse sintoma desconfortável de pessoas que sofrem com a cinetose. Outra coisa também que é efeito colateral do antihistamínico de primeira geração é o efeito sedativo. Por ele não ser, então,
tão seletivo para os seus receptores, ele se conecta com outros receptores e isso vai causar, então, aí uma sedação, vai provocar sono. Inclusive, apesar de não ser medicamento de primeira escolha para tratamento de insônia, por exemplo, pode ser utilizado sim, os anti-histamínicos de primeira geração, para ajudar pessoas que estão com insônia, ajudar pessoas que estão com dificuldade de dormir. Além disso, também por não ser... Além disso, também por ultrapassar a barreira hematoencefálica, os anti-histamínicos bloqueiam a nossa sensação de saciedade. Então, quando a gente está em tratamento com anti-histamínico de primeira geração, pode ser que a gente venha a comer mais, porque nossa saciedade não vai estar ali satisfeita. Aqui a gente tem outros efeitos adversos que a professora também mostrou para vocês na aula, eu acho. E isso aqui demonstra, basicamente, a não seletividade dos anti-histamínicos H1. A gente vê que ele se encaixa também com receptores colinérgicos, alfa-adrenérgicos, ali no local onde se encaixaria a serotonina. Então, isso vai ser responsável pelos efeitos colaterais dos anti-histamínicos de primeira geração. Tá? Mas não necessariamente vai ser ruim. Pode ser que a gente queira tomar um antialérgico para conseguir dormir, como eu já falei, por exemplo. E aqui, ainda falando sobre essa diferença de primeira e segunda geração, o livro aqui que eu vou deixar para vocês a referência no final, que é a Farmacologia Ilustrada, traz aqui que os fármacos de primeira geração, eles têm alguns que têm acentuado potencial de produzir sedação, enquanto que outros são melhor utilizados para a doença do movimento, para a cinetose, tá? E na segunda geração, a gente tem aqui os que são não sedativos e tem também os que apresentam baixo potencial para produzir sedação. Então, se você é um profissional que trabalha com máquina, que vai dirigir, é um motorista, é um piloto, você não vai poder utilizar um medicamento que vai causar sedação em você, porque você tem que estar em alerta, tá? E aqui, o livro mesmo traz essa relação de sonolência com os fármacos que são ingeridos com de segunda geração. Você vê aqui que eles ainda causam um pouquinho de sedação, mas não tanto quanto os de primeira geração, porque, como eu falei, esses daqui são polares e não conseguem ultrapassar facilmente a barreira hematoencefálica. Agora, falando um pouquinho da farmacocinética, vale lembrar que eles são administrados geralmente por via oral, né, que é uma das vias enterais. Vale lembrar que via enteral é aquela que entra em contato com o sistema gastrointestinal, que pode ser da boca até o ânus, tá? A gente também tem aqui que a meia-vida dos fármacos antihistamínicos de primeira geração tem a meia-vida mais curta, vai de 4 a 8 horas, com exceção da meclizina. Essa meclizina é mais utilizada para casos de pessoas com cinetose. E a gente vê aqui que os de segunda geração têm uma meia-vida mais longa, de 12 a 24 horas. Isso possibilita que as pessoas possam tomar esse medicamento menos vezes por dia. Muitas vezes, esses antialérgicos de segunda geração são receitados para a pessoa tomar apenas uma vez por dia, tá bom? E a gente também tem que lembrar que a metabolização dos antihistamínicos acontece pela via hepática, pelo sistema CYP450. Então, pode ser que haja interação medicamentosa com outros fármacos que também são metabolizados pelo mesmo sistema. E vale ressaltar que pessoas que têm disfunção hepática precisa comentar isso, precisa dizer para o médico que talvez precise de uma regulação aí da dose se você tiver problema hepático, porque é o fígado que faz a metabolização desse fármaco, tá? E eu falei para vocês que o antihistamínico que se liga no receptor H2 vai ser estudado quando vocês forem ver a farmacologia gastrointestinal, porque a histamina, junto com a gastrina, favorece a liberação de ácido gástrico no estômago quando a gente está comendo. Então, quando a gente tem um antihistamínico que se liga ao receptor H2, faz com que a gente tenha uma diminuição dessa secreção de ácido gástrico. Então, esses medicamentos vão ser utilizados para tratamento de úlceras e pirose, por exemplo, tá bom? Então, aqui estão as referências. Eu usei esse livro aqui, Farmacologia Ilustrada e o Princípios de Farmacologia, e a aula da professora. Se ficou alguma dúvida, se
vocês quiserem falar comigo sobre alguma coisa do conteúdo que não ficou muito claro aqui, ou quiser tirar dúvida sobre alguma questão, sobre o Forms, vocês falem comigo e eu vou deixar meu número no WhatsApp para vocês entrarem em contato caso haja alguma necessidade de tirar dúvida, tá bom? Pode mandar mensagem a qualquer hora que assim que possível eu vou responder.